Olá, família Santa Úrsula, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Compartilhada. Eu sou Tatiane Struck, atuo no segmento do ensino médio e justamente por isso hoje traremos o seguinte tema: as escolhas e o futuro. E para abrilhantar ainda mais esse nosso momento, eu vou estará aqui comigo dois alunos muito especiais, Ana Carolina e Vinícius Amorim. Olá, oi, Tati. Olá Vinícius, olá Ana, tudo bem, meus amores? Vamos lá, né? Prazer em tê-los aqui conosco, viu? Sabemos, né, que assim, na adolescência é muito comum, é muito difícil, assim, é muito comum a gente ficar indeciso na hora de escolher uma profissão, né? E se você, se ainda tem alguém confuso, buscando pela área de atuação, não se preocupe, porque eu acredito que muitos se encontram também dessa mesma forma, né? Enfim, tínhamos há um tempo atrás a ideia de que precisávamos escolher a profissão baseado somente nos fins lucrativos, né? Ou seja, enquanto a gente ia ganhar. Porém, com as mudanças constantes do nosso mundo, principalmente as tecnológicas, socioeconômicas e também com as contribuições da psicologia, né? A gente sabe que não é só isso que a gente leva em consideração na hora de escolher a profissão, não é verdade? E também, mesmo você fazendo uma escolha agora, no final do ensino médio, isso não quer dizer que ela vai continuar a mesma para sempre, né? Até porque a gente precisa se adaptar às movimentações que esse mundo atual vem trazendo para a gente, né? Cada vez mais a tecnologia, os impactos das tecnologias digitais, né? Enfim, tem uma enorme influência nessa nossa busca pela profissão, né? Sim. Então, por isso que eu gostaria de conversar com vocês, de fazer essa troca justamente, né? Por mais que vocês tenham já a escolha definida, mas a gente sabe que, assim, existe uma ramificação muito grande dentro de cada profissão hoje, né? E, enfim, vamos lá. Carol, o que é que você pode contribuir com a gente nesse sentido? Tá. Primeira, jovens hoje ficam ansiosos em relação a isso. Eu fui uma pessoa que fiquei muito ansiosa em relação a isso. Eu sempre que eu ficava muito triste, eu procurava algum professor para conversar e tirar as minhas dúvidas sobre a matéria, sobre alguma profissão e tudo mais. Principalmente no Santa Úrsula, a gente trabalha até o segundo ano do ensino médio com o ensino sobre inteligência emocional. Então, eu procurava muita professora também em relação a profissões. Só que é como algumas pessoas dizem, né? Aquele famigerado: o jovem não sabe nem a roupa que vai escolher amanhã, imagine uma profissão. Mas assim, eu tava assistindo uma série, você me convidou pra vir pra cá, e eu assisti uma série no domingo. Então eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Tem um momento onde um menino já, um adulto, um jovem adulto, que parou da faculdade de engenharia. Ele estava na faculdade de engenharia porque a mãe tinha pedido para ele estar. E ele não se identificou com aquilo, ele não estava feliz fazendo aquilo, ele largou a faculdade de engenharia. E no final, os pais dele pedem para ele completar alguma coisa. Não importa se não for engenharia. E ele queria fazer uma certa coisa, ele queria porque queria, mas todo mundo sabia que aquela não era a situação apropriada, não era o momento certo de fazer aquilo. Então ele foi para ver com um amigo, e ele disse, e o amigo disse assim: eu sei que a gente quer fazer tudo, a gente quer fazer tudo que a gente gosta. E, tipo, se fosse por mim, eu ficava o dia todo assistindo TV no meu sofá. Mas olha aquela planta, e ele mostra uma planta que ele cuida de umas plantas dele, e aí ele diz o seguinte: tá vendo aquelas flores ali? Eu coloquei aquela planta longe do sol e da chuva e coloquei ela lá na sombra, e ela não cresceu, mesmo que eu cuidasse dela. Até que um dia eu fiquei muito cabuloso, a situação ficou cabulosa e tal. Eu disse: olha, eu vou colocar aquela planta de novo, de volta no sol e na chuva. E a planta voltou a florescer. Porque às vezes o que a gente precisa não é aquilo que é confortável pra gente, mas o que vai fazer a gente crescer. Então,
E tanto que por isso que eu procurei uma profissão que não era exatamente aquilo no que eu sou boa. Eu queria algo que me desafiasse a crescer e me tornar uma pessoa melhor, um profissional muito competente. Então, por enquanto é isso. Eu não sei em relação ao Vinícius. Tá ótimo, meu amor. Vinícius, por favor. Eu acho que, desde pequeno eu sempre... Acho que já tinha em mente que eu queria fazer, que era algo ligado a ciências exatas e tal, porque eu gosto muito dessa área. Só que de uns anos pra cá, acho que a partir que eu entrei no ensino médio já começou a mudar e tal, só que nunca saí do ramo de exatas. Só que aí eu parei a pensar, eu tinha dúvida entre 3 possíveis cursos para a faculdade, que seria entre engenharia civil, arquitetura e engenharia ambiental. Aí eu fiz um negócio que uma amiga minha, Maria Clara Paz, me ajudou, que é fazer os prós e contras de cada uma. Aí nisso eu fui analisando, quais são os pontos que eu gosto na engenharia civil, na arquitetura e tal. Foi basicamente isso. Aí eu decidi que eu vou fazer engenharia ambiental, não só porque é uma profissão que paga bem, mas é porque eu gosto da área e tal. Eu acho que é muito importante a pessoa escolher um curso que, além de desafiar, como a Carol disse, tem que ser que você gosta, que não adianta ser desafiador e você não gostar. Sim, isso é verdade. Exato, isso é verdade. E como a Carol disse, né, muitas vezes as escolhas partem da família, né? Não necessariamente é aquilo que o jovem gostaria, mas sim o que a família tem como expectativa para ele, não é verdade? E aí, o que é que acontece? Foi muito pertinente esse seu exemplo, Carol, da planta, dessa série, né? Da planta, enfim, que estava ali na sombra. Thousand Stars, 1000 estrelas, muito linda. Muito legal, pronto, já está aí a sugestão, né? Então, assim, a gente precisa realmente buscar aquilo que a gente tem uma afinidade, né? Mas também levar em consideração o estilo de vida que eu vou querer levar. Essa profissão que eu penso, né? Ela traz o estilo de vida que eu gostaria para mim? Né? Então, são situações que a gente precisa realmente pensar. O jovem precisa pensar sobre isso, porque às vezes ele acha que vai seguir essa profissão e vai se realizar nela por isso, mas o estilo de vida daquela profissão é completamente diferente daquilo que ele tinha planejado ou daquilo que ele imaginava. E às vezes você até consegue chegar naquele lugar, mas de uma forma mais lenta. Então você tem que saber que vai demorar mais um pouco. Por exemplo, muita gente diz, entra em medicina, porque quando você sair, você já vai estar remunerado e tudo mais. Mas a gente esquece que o processo até chegar na remuneração de medicina é muito mais longo do que de outras profissões. E, por exemplo, eu quero fazer marketing. E aí eu percebi o seguinte, que no marketing eu vou ter 4 anos para fazer a faculdade e eu não vou sair e ganhar exatamente o mesmo. Mas eu posso usar os outros anos que sobram para conseguir chegar naquele lugar que eu quero. Então é planejamento a longo prazo e não a curto prazo, entende? Porque antes eu era muito imediatista em relação a isso, então eu pensava, poxa, eu quero me estabilizar logo para fazer o que eu quero, mas não é bem assim, você tem que procurar passos. O que eu gosto muito de fazer, uma coisa que eu aprendi, é fazer um negócio chamado plot board. Eu aprendi com a tia minha. E aí ela pega, você pode fazer físico, tipo num livro, ou você pode fazer digitalmente. E aí é basicamente você pegar fotos de todo o seu processo, do agora, das coisas que você vai precisar passar até o final. Por exemplo, alguns vestibulandos fazem, por exemplo, até o vestibular, eu vou ter que fazer isso, vou ter que estudar, vou colocar um chá, um café, uma coisa assim, e ver o processo. E aí eu acabei fazendo isso com, por exemplo, a casa que eu quero ter, o estilo de vida que eu quero ter. E aí, vendo isso na sua frente, você consegue identificar melhor o que é que pode ser melhor para você. Essa foi uma coisa que eu fiz. Isso, e a gente também precisa levar em consideração, né, o jovem precisa levar em consideração que não é apenas o fato dele ter aquela graduação, dele fazer aquela faculdade, dele escolher aquela carreira, que assim que ele acabar, ele já vai estar pronto. Né? Muito pelo contrário, geralmente não estamos prontos. É um crescimento, e esse crescimento ele é gradativo. Né? Então a gente precisa controlar realmente esse imediatismo, né? E não focar somente
na questão financeira, da remuneração. Eu sei que muitos jovens escolhem a medicina por conta da remuneração, ou a engenharia civil, enfim, por conta dessa remuneração. E muitas vezes ela não vem de imediato. Você vai precisar se especializar, você vai precisar galgar passos para poder chegar naquilo que você gostaria, naquele nível, naquele estilo de vida que você gostaria para você, né? Não é fácil, não é um caminho rápido, né? E exatamente. também o que é que a gente precisa também? O que eu gostaria, na verdade, que vocês refletissem um pouco comigo, né? Muitos jovens e adultos também, né, dizem assim, eu preciso seguir minha paixão, né? Poxa, eu vou seguir minha paixão, enfim. Teve um vídeo que eu disponibilizei para vocês na sala do SOI, não sei se vocês chegaram a olhar, mas é um vídeo de um rapaz que, assim, é muito interessante, depois vocês visualizem, e para vocês, alunos que estão assistindo, também deem uma olhadinha, tá? Ele coloca o seguinte, que muitas pessoas são apaixonadas pelo quê? Pela pesquisa que ele fez, né? Balé, dança, enfim. Aí ele colocou, qual o percentual de pessoas que são bem-sucedidas nessa profissão, seguindo essa profissão, né? Então, assim, você não quer dizer que você não pode ser bem-sucedido, você pode sim, mas quando você traz para o percentual, só a paixão, será que ela vai ser tão decisiva? Será que a gente tem que colocar a paixão tão à frente da nossa escolha? Será que vai ser a escolha mais assertiva de acordo com a nossa paixão? Né? Ao tempo que você pode, só um minutinho, ao tempo que você pode, né? Na visão dele, por exemplo, você pode descobrir como é que eu posso dizer? Você pode descobrir uma habilidade e focar nessa habilidade, ser o melhor nessa habilidade, né? E com isso, perceber que tipo de contribuição você pode trazer no mundo, né? E a partir daí, você consegue, sim, alinhar a sua paixão, tá? Então, o que é que vocês têm a me dizer sobre trazer algo de valioso para o mundo, dentro da profissão que vocês estão escolhendo? Tati, você falando, e eu lembrei exatamente, Carol com referências, mas eu lembrei de um livro que eu já li, que é exatamente sobre paixão e a vida profissional. Mas é um livro muito sobre criatividade, viver com criatividade, viver com paixão. Sem precisar abdicar das coisas que você gosta. Se chama A Grande Magia. E ela conta a história de uma mulher que viveu a vida toda, que a paixão dela era patinar no gelo. É uma amiga dessa autora. A paixão dela era patinar no gelo e ela queria seguir profissionalmente isso, só que ela se acidentou. E aí, por conta da perna, ela não pôde mais, ela parou, ela seguiu outra profissão, uma profissão completamente diferente. Ela era boa no que ela fazia, mas ela não era apaixonada pelo que ela fazia. Até que um dia, quando ela estava nos seus 48, por aí, bem mais velha mesmo, ela decidiu que queria voltar a patinar. E ela não precisou ser uma mestre ou ter, tipo, medalhas olímpicas. Ela simplesmente acordava 4 da manhã, chegava lá às 5, patinava bastante, voltava para casa, tomava um banho e ia para o trabalho. E ela começou a se sentir tão mais feliz. Ela sentia que fazia a coisa pelo qual ela era apaixonada, mas ela não abdicava do conforto dela, entende? Então é assim, largar de algo, mas manter algo, entendeu? Também tinha outra pessoa que ela disse que a paixão dela era fazer tatuagem. Ela era tatuagem dos pés à cabeça. Quem via achava que ela era uma rebelde e tal, mas ela não. Uma vez ela chegou para essa vizinha, ela perguntou: por que você é tão tatuada? Ela: porque a gente só vive uma vez, eu sou boa no meu trabalho, eu sou boa no que eu faço, entende? E a minha paixão é me tatuar, então eu me tatuo, porque eu não devo nada a ninguém, faço o que eu sou apaixonada, vivo feliz assim, sou uma boa profissional do mesmo jeito. Então, às vezes as pessoas acham que a profissão, elas vão viver para aquilo, só para aquilo, mas eu acho que não é assim, acho que você pode separar muito bem as duas coisas, entende? Não precisa ser necessariamente sua paixão, mas o que vai te fazer florescer, como daquela planta, que vai te fazer crescer como pessoa e as suas habilidades também.
Certo, muito bem. Eu posso, Vinícius, dar o seu exemplo aqui para você poder contribuir? Pode. Posso? Claro. Eu, quando fui convidar o Vinícius, né, aí, pelo que eu soube, ele queria arquitetura. Então, eu conversei com ele, né, disse, você quer arquitetura, né? Aí ele falou assim, foi lindo. Ele falou assim, não, eu não vou querer mais arquitetura, eu estou escolhendo agora a engenharia ambiental. Aí eu disse, por quê, meu filho? Foi mais ou menos assim. Depois você pode me corrigir, Vinícius, mas foi mais ou menos assim. Não, eu vou escolher engenharia ambiental porque aí eu consigo fazer alguma mudança no mundo, né? E assim, eu achei isso lindo. Lindo, porque é isso que a gente precisa, sabe? Mais pessoas que impactam positivamente o mundo que a gente está vivendo, né? Cada um dentro da sua profissão, mas se a gente conseguir descobrir o que falta para as pessoas e trabalhar em cima disso, poxa vida, vem a realização, né? Muito se diz sobre o que a gente faz de bom para o outro nos traz satisfação pessoal, né? Então, se a gente conseguir unir isso dentro da nossa profissão, eu sou um profissional, mas eu também estou atuando aqui em sociedade, né? Eu estou fazendo um diferencial, eu estou trazendo um diferencial. Poxa vida, isso tem um impacto gigantesco, né? Então, Vinícius, por favor, traga aí pra gente um pouquinho disso que você relatou para mim. Bom, no meio de tanta dúvida nessa questão de decidir qual além do mais pelo fato de estarmos no último ano do colégio, um fator muito prevalente na minha decisão foi que esse fato de buscar entender o curso e tal. É muito importante você buscar conhecer como é que é o seu curso e tal, a grade curricular e as áreas de atuação e tal. E comparando arquitetura e engenharia ambiental, sem querer influenciar ninguém, na minha decisão, eu escolhi a engenharia ambiental. Porque além da gente poder melhorar o mundo, é uma coisa, uma profissão que eu acho realmente muito bonita. Eu acho a arquitetura fenomenal, só que além da grade curricular, eu gostei muito mais da área de atuação que a engenharia ambiental proporciona e tal. Isso, e como a gente estava conversando antes, né, Vinícius? Uma não impede a outra, né? Você vai poder compartilhar das duas futuramente, caso essa seja a sua vontade, né? Você vai conseguir compactuar das duas profissões, né? Enfim, unir uma à outra. Tem várias áreas dentro dessa área, né? Isso, exatamente. Por isso que o profissional de hoje, mas o de vocês e dos próximos, né? Eles precisarão ser muito mais abertos, né? Às mudanças contínuas e rápidas que acontecem. Então, uma profissão hoje, você começa uma profissão hoje, mas ela vai tomando uma trilha, como eu já falei antes, né? Muitas vezes ela vai tomando uma trilha, ela vai enveredando para um outro momento, que você pode sentir a necessidade, de repente, de um outro curso, de uma especialização. Enfim, é o movimento. Sim. E na verdade, você falou sobre o Vinícius e eu acabei de perceber que foi por um motivo parecido que eu mudei de curso. Porque, apesar, assim, eu moro com os meus avós. Você queria antes? Antes eu queria, na verdade, eu pensava. Eu nunca foi uma coisa assim. Isso, eu sempre fui apaixonado por línguas e por linguagens. Então eu sempre achei que ou psicologia, que é uma coisa mais de comunicação, ou letras, porque eu adoro ler, eu adoro escrever, e o meu sonho sempre foi ser escritora. Só que as pessoas sempre viravam pra mim e perguntavam, tipo, você quer ser escritora no Brasil? Como se desse aquela dor no coração, sabe? Porque esse trabalho realmente não é valorizado. Não é só você ser bom, é porque realmente o brasileiro, por algum motivo, ele lê menos. E a gente não sabe se tem pouco livro ou os livros são caros porque o brasileiro lê pouco, ou o brasileiro lê pouco porque os livros são caros. E a gente sabe que tem toda uma história que o brasileiro não se interessa porque isso não é acessível. Então eu pensei, por mais que eu faça, por mais que eu queira ser, eu tenho potencial de fazer algo diferente. Então eu pensei em marketing porque eu posso ganhar muita experiência, é uma carreira que está
em ascendência, em ascensão, assim. A partir da pandemia... Trabalha com linguagens de qualquer maneira. Trabalha com comunicação, trabalha com linguagens, eu posso aprender as línguas que eu quiser, eu tenho essa coisa do que eu amo, mas eu também tenho uma coisa diferente, que é um desafio, que eu tenho pra mim, porque eu quero muito trabalhar um dia no marketing nessa área da literatura dentro do Brasil, trazendo também, isso é uma meta totalmente pessoal, assim, ninguém me obrigou a nada, mas trazer de alguma forma essa mudança, tipo, nem que seja em uma pequena área, numa pequena cidade, numa pequena escola, trazer junto com essa propaganda também o acesso à leitura, e assim, de pouquinho em pouquinho, trazer o que eu quero, entende? Que é basicamente pessoas lendo as coisas de quem se esforça a fazer, de quem merece ser lido. Exatamente. E então, nada impede de que você se torne uma escritora futuramente. Exatamente. Dentro da área de marketing. Inclusive, dentro daquilo que você se especializar. Exatamente. Exato. Aí, dentro do curso, você vai perceber o que é que você tem mais afinidade. Aí você vai se tornar boa naquilo. Né? Exato. Também, e a partir daí você pode escrever o seu livro, é sua meta pessoal. Exatamente. Né? Fazer uma publicação. Aí isso já é comigo. Mas assim, e como você disse, o profissional ele tem que ser mente aberta. Então assim, eu vou entrar na área de marketing, sabendo que em algum momento talvez eu precise fazer um curso de programação. Exatamente na minha área, mas é muito requisitado hoje em dia. Hoje em dia todo mundo deveria programar, isso é verdade. E, tanto que a minha irmã já tem aulas aí de Santa Úrsula, ela tem 7 anos, e ela já tem algumas questões que eles trabalham já desde criança, né? Coding, isso. Isso. E também, e além disso, eu também tenho que fazer algo de humanas ou algo de artes visuais, por exemplo, um design gráfico. Porque ambas são necessárias. Então, uma coisa totalmente visual e artística e outra totalmente de números e exatas. Vai depender muito de onde eu quero chegar, do que eu vou precisar. Então, é realmente manter a mente aberta para isso. Tipo, a gente sempre pode mudar. Nada é estático. Exatamente, nada é estático, nada mesmo. Então, assim, eu queria trazer uma frase que é desse mesmo vídeo que eu coloquei para vocês todos, em todos os terceiros, inclusive eu coloquei a arte do terceirão, viu, minha gente? Lá na sala do SOI, viu? Depois confiram. Ele diz assim, essa frase: a verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz neste mundo. Então, vamos lá. Quem gostaria de gente, rapidinho, eu não tô escutando vocês de novo. Eu vou ter que sair e entrar de novo, é rapidinho. Mas podem... Continuo com o Vinícius, então. Pode repetir a frase mesmo, por favor? Posso. A verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz neste mundo. Eu acho que o objetivo da frase é abrir os olhos de muita gente que o que importa é a gente fazer o hoje, digamos assim. O que importa é o que a gente faz hoje. Hoje para o amanhã. As ações que nós fazemos agora vão ter algum efeito positivo ou negativo no futuro. Exatamente. É importante agirmos com consciência e tal. Exato. E escolher, como eu já disse, né? Escolher sempre alguma coisa, levando em consideração aquilo que a gente vai deixar. Porque a riqueza mesmo, em espécie, né? Ela vem só para você. Né? Aí, a gente deve se perguntar também, o que é que eu não posso deixar de fazer? Né? Não é só o que eu devo fazer, mas o que é que eu não posso deixar de fazer? Né? Será que a gente tem isso claro? Em todos os momentos? Ou pelo menos em algum momento, né, da nossa existência, a gente consegue parar e pensar o que é que eu não posso deixar de fazer? Agora você está escutando, Carol? Tô escutando. Tá Pronto, tranquilo. então eu vou repetir aqui a frase, tá certo? A verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz neste mundo. Toda a riqueza do homem é o bem que ele faz. A verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz neste mundo. Eu concordo. Eu acho que toda pessoa que é lembrada, ela nunca é lembrada por quanto de dinheiro ela tinha. Mesmo os que eram ricos, mesmo os que eram reis, os reis que mais são falados, são os que mais atuam na vida das outras pessoas, nas histórias das outras pessoas.
e não nas deles mesmos, sabe? Que se você vê um rei que foi bem sucedido e que não causou nenhum impacto ou extremamente positivo ou extremamente negativo na vida dos outros, mesmo ele sendo extremamente rico, ele não vai ser lembrado como os outros. Eu acredito que sim, é muito importante, extremamente importante. Isso, a gente acaba deixando um legado, né? Isso. Para as próximas gerações. É isso mesmo, gente. Devemos focar no que é valioso, né? O que é valioso para mim, que pode também ser valioso para o outro, né? Não focar só na gente, mas também focar no outro. Isso também é uma maneira de termos a empatia, né? Se colocar também no lugar do outro. Então, assim, eu tenho tanta habilidade, tanta facilidade com certa situação, que por que eu não posso pensar em algo para contribuir com a outra pessoa, né? E hoje em dia esse mundo das startups, né, é o que a gente mais vê. São situações que, poxa, incrível. Como é que eu não pensei nisso? Né? Como é que eu não pensei nisso? Inclusive, no texto do blog, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, onde eu falo sobre o protagonismo juvenil, eu trouxe, né, na verdade, nesse texto, o exemplo de um jovem alagoano, o Davi. O que foi que ele fez? Ele, na escola, quando ele tinha, sei lá, acho que 13 anos, gente. Hoje ele é bilionário. Quando ele tinha 13 anos, ele percebeu a necessidade que os colegas dele tinham de comprar materiais, assim, coisa fácil. E que muitas vezes eles demoravam a comprar porque os pais trabalhando, né, enfim, não tinha facilidade naquele momento. Então, ele, como a mãe tinha uma papelaria, ele criou um sistema de venda online ali dentro da própria escola. Então, ele começou a comercializar dentro da escola. Ele participou de um concurso promovendo esse... Porque eu acredito que eu já vi esse vídeo. Um vídeo dele apresentando esse projeto. Muito interessante. Eu já vi. Exatamente. Hoje ele tem uma startup gigantesca, né? Ele nem mora mais no Brasil, pelo menos até a última situação que eu vi, ele não morava mais no Brasil, né? E, enfim, só pra gente ver o quanto ele percebeu a necessidade dos colegas que estavam ali do lado dele, ele percebeu essa necessidade, e dessa necessidade, ele fez algo de valioso. Né? Ele ajudou a partir da dificuldade dos colegas e acabou trazendo aquilo para a vida dele. Né? O curso que ele vai seguir agora, acredito eu que vai ser muito voltado para isso. Novamente, né? Deu problema no meu fone. Não acredito. Vou sair e voltar de novo. Volte. Pronto. E também, além do blog, né, eu vou gravar esse texto para o podcast. Né? Não sei se vocês chegaram. Você chegou a ver, Vinícius? Enquanto a Carol não volta. Não visitou ainda a página do colégio. Lá tem o blog, né? Com os textos. Já tiveram algumas publicações. E também o podcast. Tá? Então, são temas muito interessantes para vocês. E eu trouxe a questão do protagonismo juvenil, né? Em como é que... Assim, tá no Spotify. A Laura tá lembrando aqui. Tá no Spotify, tá? Tá ouvindo, Carol? Agora dá pra me escutar direito? Eu tentei tirar o fone pra ver agora. Então tá tranquilo. Totalmente, tá super tranquilo. O que eu tava dizendo aqui pro Vinícius é com relação ao nosso site, né? O site do colégio. Temos lá publicações no blog, né, algumas publicações, e também no Spotify tem os podcasts, tá? Para vocês poderem ouvir, enfim, quando vocês quiserem. E o texto que eu fiz foi sobre o protagonismo juvenil, né? E é muito interessante que vocês vejam, trouxe os exemplos, né, da Greta e da Malala também. Né? E a gente sabe o quanto o jovem precisa ser protagonista da sua própria história, né? Precisa traçar ali o seu caminho, precisa pensar no que ele quer para ele,
O que é que eu quero? Qual é a minha visão de futuro? O que é que eu penso? O que é que eu quero daqui a 1 ano? O que é que eu quero daqui a 2? Daqui a 3? Né? Traçar um plano de metas, né? E a partir daí, começar a cumprir, ver qual é a melhor estratégia para a gente poder chegar nessa meta, né? Eu acho que isso também é muito valioso para vocês nesse momento. Concordo, sim. Eu acho importante a gente ter esse negócio de metas, mas eu acho que também não é pra você basicamente vou criar um plano e vou confiar 100% nesse plano. Não, ele não é engessado. Ele não é engessado. Em mente que a vida muda o tempo todo. Isso, é flexível, tem uma flexibilidade. Exatamente. É a questão de se adaptar a essas mudanças, né? Mas aquela questão de você, assim, imaginar, entendeu? Você pensar para você ter uma visão daquilo que você quer, daquilo que você pretende, né? Só para você ter um norte. Acho não que ficar sem rumo. Cada dia, mas programar os pontos principais. Então, por exemplo, qual é a maior meta que eu quero atingir daqui a 1 ano? E aí, por exemplo, no meu caso é o vestibular. Eu quero passar na faculdade. E aí você pode ir sendo flexível com as coisas que você vai fazer nesse espaço de tempo para conseguir atingir a sua meta. Se alguma coisa, por exemplo, muita gente passou, algumas pessoas passaram no vestibular durante a pandemia. Então, assim, e essas pessoas com certeza não continuaram com o mesmo plano, mas elas tinham um objetivo e elas foram mudando a forma como elas faziam para alcançar aquilo com o tempo. E todo mundo pode fazer isso em qualquer coisa, em qualquer área. Eu acho que e em qualquer momento. Exatamente, o importante é você ter os pontos principais definidos. Exato, gente. Então, olha só. Cada vez mais, o jovem ele precisa ter autoconhecimento, ou seja, refletir sobre aquilo que mais interessa, né? Se gosta da profissão, se ela tem a ver com o seu jeito de ser, com o seu estilo de vida, como eu já tinha dito antes para vocês, né? Enfim, relacionar a profissão ao seu estilo de vida mesmo, né? E é importante, dentro dessa questão das metas também, entender que a escolha envolve um projeto de vida lá no futuro, né? E que, como o Vinícius disse, né? Que ele precisa ser flexível e sofrer mudanças. Ele vai sofrer mudanças, né? Não tem como, a gente não sabe o dia de amanhã. Novamente, deu problema. Ai, minha internet é de padaria. Os meus amigos sempre dizem. Eu já volto. Faz parte, né, Vinícius? Então assim, é isso. Alguma contribuição a mais que você gostaria de trazer? Eu acho que é importante ressaltar e que é interessante você, tomar 5 minutos do seu dia, tá sem nada pra fazer, tá lavando a louça, para refletir um pouco de o que você gosta de fazer e tal. Eu gosto muito de anotar as coisas, eu anoto, eu gosto de tal matéria, gosto de tal coisa, e anote o que você não gosta, pra você ter um norte no que você vai decidir e tal. Isso é o autoconhecimento. Né? Se você tem o autoconhecimento, isso facilita, porque você vai saber aquilo que você gosta. Logicamente, se você gosta, você vai ter mais afinidade, e aquilo que você não gosta, né? A gente tá falando um pouquinho sobre autoconhecimento, Carol. Não, eu percebi, porque sobre isso tem uma história engraçada que é do meu irmão, porque o meu irmão adora questão de computador, e ele adora jogos. Mas a questão principal é que ele quer ter uma vida confortável. Ele, assim, acho que todo mundo tem os seus objetivos. Só que o meu irmão, coincidentemente, é uma que eu concordo 100%, que é ter vida financeira estável. Ele quer isso. Então, ele quer programação, não só porque ele é bom em exatos, mas porque ele quer comprar o que ele quiser. Então, isso também é um motivo, isso também pode ser o seu motivo. A gente não está julgando esse motivo também. Ele se conhece, ele sabe que ele quer ter as coisas dele, ele gosta de ter as coisas dele, então ele vai fazer, porque é isso que ele quer. Eu também não vejo problema nisso. Não, nenhum, de forma alguma. Exato. São motivos diferentes. Mas eu acho muito engraçado.
Porque geralmente o jovem não quer o que o adulto quer, né? Ele sempre dá um jeito de burlar, de querer diferente mesmo. Só pra contrariar, né? Exato, eu quero meu dinheiro mesmo e é isso aí. Legal. Mas às vezes nesse pensamento dele, ele pode trazer alguma programação que contribua para muitas pessoas, né? Tem isso. Né? Aí acaba aliando as duas coisas. Bom. Eita, gente, deu problema de novo no áudio. Eu acho que é alguma coisa. Juro. Ai, meu Deus. Quando isso acabar. Deixa, ó, eu vou tentar pegar o meu tablet para entrar pelo tablet e ver se fica mais estável. Aí não, mas fica tranquilo porque a gente já tá finalizando. Tá? A gente já tá finalizando. Percebi pela boca. Isso, a gente tá finalizando. Vocês gostariam de contribuir com mais alguma coisa? Vinícius? Eu queria agradecer o convite e tal, agradecer a Tati, a Carol e toda a equipe, e agradecer a galera que tá vendo e tal, e deixar a dica que é pra cada um cuidar de si e do próximo, e que basicamente é isso, cada um cuida de você que vai tudo melhorar. E foco, basicamente, a palavra desse ano é foco. Acho que é isso. Exato. Carol? O Vini acabou de falar. Acho que sim. É pra finalizar, falar algo no final? Ok. Apesar de eu não estar assistindo vocês, eu acho que a dica do começo continua. Procurem algo que faça vocês florescerem, mesmo que não seja a coisa mais fácil do mundo, mas algo que faça vocês sofrerem uma mudança interna que vai mostrar uma beleza para as outras pessoas, que vai mudar a vida das outras pessoas também. Então, tanto para você, quanto para quem você ama, quanto para quem está ao seu redor. E você quer fazer bem também. Eu acho que isso é realmente gratificante. Pronto, então é isso, gente. E eu vou reforçar aqui, ó, aquela frase: a verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz neste mundo. Muito obrigada a vocês dois. Beijos no coração. Obrigado. Tchau.